Olá, turma, tudo bem? Boa noite aí pra vocês. Aliás, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Dependendo do horário que você estiver vendo essa aula. E eu tô muito feliz em estar gravando essa última aula desse nosso curso sobre o tema ao falar em línguas. Quando eu decidi, né, gravar esses vídeos baseado nesse livro do pastor Luciano Subirá, para quem não viu aí, né, o Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Quando nós decidimos gravar esse tema, foi porque a gente está num momento de estudo sobre as cartas de Paulo. E quando a gente estuda, né, as cartas de Paulo, em especial Coríntios, né, a carta de Coríntios, a gente tem muitos ensinos, muitas correções de Paulo para essa igreja a respeito dos dons espirituais e mais precisamente sobre o falar em línguas. Então, ler a carta de Coríntios, estudar Paulo escrevendo aos Coríntios, estudar os textos que a igreja de Corinto recebeu e não falar sobre o falar em línguas seria um erro da nossa parte, né? Então a gente precisa compreender o que Deus está fazendo na nossa vida, através da nossa vida, e então usar da maneira correta essa ferramenta tão poderosa que é o falar em línguas. Eu espero de verdade que vocês estejam sendo edificados com esse ensino, que vocês possam adquirir esse livro do pastor Luciano Subirá e ser um livro de cabeceira, porque ele é um livro de cabeceira para mim. Sempre que eu preciso, sempre que eu quero relembrar algum ensino ou entrar em maior entendimento sobre esse assunto, eu volto para esse livro. Eu acho que eu já dei aula em cima desse livro pelo menos umas 4 ou 5 vezes para grupos diferentes, e cada vez que eu leio e cada vez que eu ensino sobre esse assunto, mais entendimento entra no meu coração. Então eu gostaria que você meditasse nessa palavra, meditasse nesses ensinos, meditasse nesses capítulos que a gente leu e que a gente vai finalizar hoje, e que você praticasse. O conhecimento não é suficiente para adquirir os resultados. Então, só conhecer sobre o assunto, só ser um mestre no falar em línguas, não te fará ser alguém que vai crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Agora, se você só conhecer o básico e praticar muito, eu posso te garantir que os resultados espirituais vão surgir na sua vida. Você vai começar a crescer no conhecimento e na graça do Senhor. A palavra vai ter um outro sentido para você, espiritualmente falando. Você vai compreender as profundezas de Deus, você vai compreender esses mistérios que a palavra fala que são mistérios, mas para aqueles que estão buscando esse conhecimento no Senhor, tudo isso é revelado. O Espírito Santo tem prazer em nos revelar cada um dos mistérios que a palavra de Deus deixa para nós. E eu tenho tido o privilégio de ser ensinado dia após dia por esse Espírito Santo. Como eu amo ler a palavra, tendo então esse conhecimento que vem do Espírito Santo. Quando eu leio as Escrituras, eu sinto o Espírito Santo ministrando cada palavra no meu coração, e eu vou sendo edificado e vou compreendendo o que o Espírito Santo está tentando me ensinar. Faça da oração em línguas a tua maior fonte de crescimento espiritual. Quanto mais você colocar a sua vida em oração, em outras línguas, mais você vai sentir a diferença no teu crescimento espiritual, na edificação do teu espírito. De dentro para fora, você vai crescer espiritualmente. Vamos lá então? Capítulo 16 é nosso último capítulo desse livro, e o pastor Luciano Subirá então fala sobre como receber. Essa talvez seja a maior pergunta, né, que a maioria dos novos convertidos ou das pessoas que estão há mais tempo na igreja fazem quando a gente fala do assunto falar em línguas, quando a gente fala em receber o batismo com o Espírito Santo com a evidência em línguas, porque a gente já compreendeu que ser batizado com o Espírito Santo é no momento em que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, esse é o momento que o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. O que eu preciso então passar a compreender é como agora fluir
como deixar esse rio de vida fluir do meu interior. É disso que eu preciso então agora compreender. É disso que eu preciso saber. É nisso que eu preciso me atentar a partir desse momento. Vamos ler então esse último capítulo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como receber. Posso compreender perfeitamente que um número não pequeno de queridos irmãos do Senhor chega ao fim deste livro com uma indagação. Como praticar o falar em línguas se ainda não recebi essa manifestação? Primeiramente, quero declarar que você não é menos cristão do que ninguém por não falar em línguas. A linguagem do Espírito é uma ferramenta à disposição do crente, não uma obrigação dele para com Deus. É lógico que a não utilização de tal ferramenta implica em não fazer funcionar todo o potencial que você pode ter em Deus. Os que geralmente oprimem com cobranças, os que ainda não falam em línguas, em vez de estender ajuda em amor, normalmente são parte de um grupo que julga ser a linguagem sobrenatural de oração um diploma de espiritualidade. Acham que chegaram a alguma posição espiritual, quando na verdade, se não praticam o uso das línguas de modo pessoal e devocional, com constância, estão na mesma condição dos que não falam. É a mesma coisa que ficar se gabando de ter um belo carro na garagem, mas sempre andar a pé. De que adianta diminuir os que não têm carro se você também está andando a pé com eles? Assim como o dono do carro que não o tira da garagem, também os que um dia falaram em línguas, mas não utilizam como prática constante, estão na mesma situação. Ambos possuem algo em vão. Compreendido o primeiro ponto importante, de que você não é menor por não falar em línguas, embora deixe de ganhar terreno em Deus, mediante uma das mais eficazes práticas de edificação espiritual, quero desafiá-lo a dar passos no sentido de receber aquilo que o Senhor lhe oferece. Dediquei um capítulo todo, o capítulo 3, exclusivamente para mostrar que a linguagem de oração do Espírito é para todos. É um direito seu que deve ser buscado com persistência e quero lhe oferecer ajuda por intermédio de uma melhor compreensão de como se recebe a experiência. Eu não posso fazer você falar em línguas. Isso é obra do Espírito Santo em parceria com você, mas posso ajudá-lo a entender princípios importantes para a remoção de medos e barreiras e para a liberação de sua fé. Assim, não só os que estão procurando falar em línguas, mas também os que já o provaram e desejam auxiliar outros, possam receber mais luz e orientação nesse sentido. Então eu gosto bastante desse primeiro trecho, desse capítulo que fala sobre aquele que fala em línguas e aquele que não fala em línguas, ele não é mais ou menos espiritual do que os outros. Isso é muito importante, gente. E o dia que eu compreendi isso deixou de ser uma meninice para mim. Porque antigamente, no meu início de fé, quando eu não tinha esse entendimento, eu achava assim que o falar em línguas era como se fosse um mérito daquele que era mais santo, ou um mérito daquele que era mais espiritual, ou um mérito daquele que buscava mais de Deus, quando na verdade é totalmente o contrário. O falar em línguas é justamente para aqueles que ainda estão com muitas fraquezas espirituais, com muitas necessidades de compreender aquilo que Deus está fazendo em sua vida, e a oração em línguas vai nos ajudar em todas essas fraquezas, em todas essas necessidades que nós temos. Então, o falar em línguas é justamente para aquele que ainda está em pecado, para aquele que ainda está com dificuldades espirituais, para aquele que ainda precisa entender muito sobre as coisas de Deus. Então, receber e praticar o falar em línguas é para todos, como nós já compreendemos através do capítulo 3, e ainda mais é justamente para aqueles que realmente estão precisando da ajuda do Espírito Santo na sua caminhada cristã. Se você acha que por falar em línguas você já chegou num patamar espiritual que você não é mais um pecador, então sinto lhe informar, meu irmão, você já está por um caminho de erro, de abusos, de exageros, de falta de conhecimento do que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Vamos lá, gente? Então, o modelo bíblico.
Estaremos voltando aos dias do livro de Atos e observando o modelo bíblico de como se dava o recebimento das línguas. Sei que há aqueles que alegam que o livro de Atos não serve para a teologia sistemática, mas é só quando se trata das línguas e batismo no Espírito que alegam isso. Quando se fala de instituir diáconos, de missões e de qualquer outro assunto em que os registros deste livro são fundamentais, esquece-se do que anteriormente se afirmara. Como já observamos no capítulo 2, há 5 registros de experiências com o batismo no Espírito Santo, seguidos do falar em línguas, sendo que 2 são simples menções e 3 são descrições. E qual a diferença? É que 2 delas nos são oferecidas sem detalhes. Menciona-se apenas que aconteceu, enquanto as outras 3 são narradas com informações mais específicas. Vou me ater inicialmente às 3 manifestações detalhadas, que se encontram em Atos 2, Atos 10 e Atos 19, respectivamente. Observe em que circunstâncias se deu cada experiência. Oração e espera é a primeira experiência. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. O grupo de quase 120 pessoas que estavam no cenáculo esperavam o cumprimento da promessa de Jesus. Está lá em Lucas 24, 49. Eles sabiam o que queriam e buscaram isso especificamente. Atos 1, 14. O derramar do Espírito. Atos 10, 44 até o 46. Aquelas pessoas que se encontravam na casa de Cornélio nem sabiam nada acerca do Espírito Santo e não receberam instruções. Não esperavam que isso acontecesse, nem mesmo Pedro. Houve um soberano derramar do Espírito e foram alcançados. Imposição de mãos. Atos 19, versículo 6. Este pequeno grupo de quase 12 homens recebeu instruções por parte de Paulo, que depois orou com imposição de mãos sobre eles, e dessa forma receberam o Espírito Santo e sua linguagem sobrenatural de oração. As outras 2 manifestações implícitas do falar em línguas estão inclusas neste terceiro aspecto e também serão analisadas. Tenho partilhado de momentos especiais do derramar do Espírito sobre indivíduos e também sobre grupos, o que me tem permitido observar que essas 3 circunstâncias parecem se alternar no que diz respeito à forma em que as pessoas são cheias do Espírito, e julgo importante enfocar melhor cada uma delas. Então ele vai falar sobre esses 3 tipos. Eu não vou nem me ater a isso, porque ele vai falar sobre cada um deles, tá? Então a gente vai falar sobre oração e espera, então saber que existe uma promessa e esperar por ela, o derramar do Espírito Santo sem ninguém esperar e o ensino e depois a imposição de mãos, tá bom? Então nós vamos analisar esses 3 tipos de manifestações que o Espírito Santo faz. Oração e espera. Ao ordenar aos seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, isso está lá em Atos 1:4. Creio que Jesus estava enfatizando mais a questão de dependerem do revestimento de poder antes de saírem do que a espera em si. Há pessoas que se apegam a este esperai e esperam a vida toda. Sinceramente, não consigo imaginar Deus dando essa canseira em ninguém. Os discípulos esperaram 10 dias somente. Sabemos disso porque o dia de Pentecostes era exatamente 50 dias depois da festa da Páscoa, ocasião em que Cristo morreu e ressuscitou. E o Mestre apareceu ainda por 40 dias aos seus até ser assunto aos céus, restando, portanto, apenas 10 dias entre a Assunção e o Pentecostes para se reunir em oração no cenáculo. O que o Pai promete, cumpre, e cumpre logo, pois se ele decidiu que precisamos do falar em línguas, é para o tempo de vida cristã que precisamos, e não para quando ele estiver quase acabando. Enquanto os pregadores pentecostais de antigamente enfatizavam demais a espera, os da atualidade a suprimiram completamente. Condenam qualquer atitude de espera, por menor que seja. Dizem que os únicos que esperaram foram os quase 120 de Jerusalém,
porque até então o Espírito ainda não fora dado. Isso está lá em João 7,39. E que a partir de então o Espírito Santo passou a estar conosco e ninguém precisa esperar mais nada. Só que ao afirmarmos isso, invalidam o que Jesus fez com os discípulos, talvez no mesmo cenáculo. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso está lá em João, capítulo 20, versículo 22. Foi nessa ocasião, e não em Pentecostes, que eles receberam o Espírito Santo. É lógico que foram experiências diferentes, enquanto uma retrata o novo nascimento, que só passou a acontecer depois da ressurreição de Jesus, a outra, por sua vez, retrata o batismo no Espírito Santo. Uma fala de transformação interior e a outra de um revestimento de poder. Mas o fato é que a dádiva do Espírito já ocorrera antes de Pentecostes, o que tornaria então completamente desnecessária qualquer espera, ainda que pequena, sob a alegação de que o Espírito não fora dado e depois que o fosse, não se esperaria mais. O período de espera não prolongada pode ter seu lugar na experiência do dia a dia, talvez até no sentido de preparar a pessoa, mas não é regra, tampouco uma necessidade. Tenho percebido que, principalmente nas igrejas que não enfatizam ou até rejeitam o falar em línguas, é onde ocorre a maior incidência do recebimento do Espírito por meio deste canal, oração e espera. É provável que a falta de alguém que instrua e ore junto, como Paulo fez com os Efésios, é que leve as pessoas ao falar em línguas dessa forma, embora deva-se ressaltar que a oração e espera acontece quando as pessoas conhecem a promessa do Pai que lhe foi dada. Essa era a condição inicial dos apóstolos. E sei que onde houver vidas sedentas que creiam na promessa de Jesus, ainda que não recebam auxílio de ninguém, experimentarão a resposta de Deus. Então esse primeiro tema que ele cita aqui, que é a oração e espera, fala dessa promessa que Jesus faz sobre os discípulos, né, em João, falando que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, que eles seriam, né, revestidos de poder, que o Espírito Santo estaria sobre eles. Então havia uma promessa. Só que essa promessa só poderia se cumprir no tempo oportuno, que era justamente no dia de Pentecostes, porque se cumpriria um tempo que Jesus estipulou para que eles recebessem esse revestimento de poder. Isso tem a ver com o cumprimento de profecias bíblicas, isso tem a ver com o cumprimento de promessas desde o Velho Testamento. Então eles não foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes à toa. Havia uma promessa, uma profecia que havia sido liberada no Antigo Testamento a respeito desse dia, desse revestimento de poder. E aí, a partir desse dia, todos os discípulos teriam então essa capacitação do Espírito para fazer missões, para o ID, né? Então foi por isso que eles tinham que aguardar o revestimento de poder, para então depois disso sair para evangelizar, para cumprir o ID do Senhor. Então, essa oração e espera fala dessa preparação que o cristão faz, né, consigo mesmo a respeito desse assunto. Não que isso seja uma regra, e é isso que o pastor Luciano Subirá está nos ensinando. Não necessariamente é uma regra para todos os cristãos, mas eu não posso também olhar para essa palavra e não entender que Deus pode fazer dessa forma. Nós não podemos colocar dentro de uma caixinha, nós não podemos achar que o Espírito Santo ele está à nossa mercê, ele está à nossa disposição no momento que nós achamos oportuno fazer as coisas, porque ele age da maneira que ele quiser. Nós podemos ter sim como base a palavra de Deus, que são esses textos que são citados aqui para nós, mas nós não podemos achar que todas as vezes o Espírito Santo vai agir da mesma forma, porque Deus é criativo, Deus é multiforme na sua forma de agir e Ele pode fazer da maneira que Ele quiser com as pessoas para que elas recebam esse benefício que é o falar em línguas, ok? Então ele cita essa primeira passagem, que foi a oração e a espera, e quando eles estavam ali então no cenáculo, todos eles foram cheios do Espírito Santo, porque o Senhor fez uma promessa
e eles aguardavam por essa promessa e então receberam. Então, esperar e orar é uma maneira também de receber esse batismo com o Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo, a segunda forma, né, que o pastor Luciano Subirá cita aqui, que é a passagem de de Pedro na casa de Cornélio. Vamos ler isso. Por intermédio do profeta Joel, o Senhor prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E tudo o que temos visto nesses dias em matéria de vida, sendo cheias do Espírito, faz parte do cumprimento dessa profecia. Mas, afora este derramar genérico, há o que eu denomino como um derramar específico. Por exemplo, todas as experiências com o Espírito de Deus no livro de Atos fazem parte do derramar genérico, porém uma delas tem um caráter todo especial, a que ocorreu na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo caiu sobre eles. Caiu, foi algo repentino, totalmente inesperado. Não houve participação ou ajuda de homens de nenhuma espécie. O controle estava nas mãos do Deus soberano. Posso dizer que eu mesmo sei o que é isso, pois quando recebi o batismo no Espírito Santo, estava numa reunião assim. A atmosfera encontrava-se carregada de unção e poder. Ninguém orou para que isso acontecesse, nem mesmo eu, mas de repente o Espírito caiu sobre mim. E quando me dei conta, uma linguagem desconhecida jorrava por meus lábios. Com minha esposa Kelly, ocorreu algo semelhante. Num culto, em meio à adoração, sem que ninguém orasse com ela ou lhe desse qualquer explicação, foi cheia do Espírito e começou a falar em línguas. Ela tinha apenas 4 meses de conversão. É uma experiência sublime. Não é a fé de quem dirige a reunião e nem a de quem recebe a manifestação. Parece simplesmente que não há regras e nem previsão do que ocorrerá. Deus vê corações sedentos e vem com tudo ao encontro deles. Um pastor na cidade de Campinas, São Paulo, contou-me anos atrás que sua experiência do batismo no Espírito foi especial. Não ocorreu com ninguém orando por ele, mas dormindo. Ele fazia parte de uma denominação histórica que não cria na experiência do batismo no Espírito Santo seguida do falar em línguas. Diziam-lhe que ele já era batizado no Espírito a partir do momento em que nascera de novo, mas ao frequentar algumas reuniões pentecostais, percebia não só uma grande diferença entre sua igreja e aquela, como também entre sua vida cristã e a daqueles irmãos. Perguntava-se a si mesmo por que tinha medo de lidar com endemoniados, quase não ganhava almas para Jesus e não via ninguém ser curado com suas orações. Lendo as biografias dos homens que fizeram história, servindo a Deus, começou a perceber que lhe faltava o batismo no Espírito Santo. Contudo, não sabia distinguir quem estava certo nessa questão, se eram os tradicionais ou os pentecostais. Então, começou a orar para que o Senhor o batizasse em sua casa, que não fosse nem uma igreja, nem outra, para que ninguém dissesse que foi esta ou aquela igreja, mas que as pessoas pudessem perceber que Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Orou assim cerca de 3 meses, até que um dia teve um sonho. Sonhou que 2 amigos seus da igreja, com quem costumava sair para evangelizar e que já haviam sido batizados no Espírito lá mesmo na igreja, estavam ao seu lado, um à direita e outro à esquerda, e ambos falavam em línguas. E um deles virou-se para o nosso irmão, que estava no meio, e perguntou-lhe: "O que é isto sobre a sua cabeça? É uma pomba?" Imediatamente após a pergunta, ele ergueu a cabeça e os braços para o alto e viu uma linda e grande pomba branca voando e vindo sobre ele, até que entrou nele, e nesse instante começou a falar em línguas no seu sonho. Então acordou falando em línguas e falou a madrugada toda. Até hoje este irmão valoriza muito essa prática, embora reconheça que o valor da experiência não se limitou a falar em línguas, pois o medo de expulsar demônios desapareceu. Começou a ganhar almas para Cristo e ver Deus usá-lo curando os enfermos e também fluindo nos dons do Espírito. Não sou capaz de tentar explicar o derramar do Espírito, pois é algo inefável, uma vez que ocorrera como
onde e quando o Senhor quiser. Limito-me a declarar que este também é um canal usado por ele. Então, o pastor Luciano Subirá cita esse outro exemplo, que é o derramar do Espírito, que são essas pessoas que, num culto público, ou mesmo em suas casas orando, ou num outro ambiente de adoração, elas simplesmente são cheias do Espírito Santo e começam a falar em línguas, sem que ninguém as ensine, sem que ninguém fale com elas sobre esse assunto. O Senhor pode fazer dessa forma também. Inúmeros irmãos contam esse tipo de testemunho. O próprio Luciano Subirá conta o dele, da sua esposa, desse irmão que era de uma igreja tradicional e tantos outros exemplos que a gente poderia citar aqui como testemunhos. Mas ele cita a passagem da casa de Cornélio, que Pedro está lá para falar sobre o Evangelho, para falar sobre Cristo, e num momento depois da explanação da palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles. Foi uma manifestação do Espírito Santo sem que ninguém esperasse por aquilo. Pedro também ficou totalmente atônito diante daquele derramar do Espírito Santo na casa de Cornélio, porque todos foram cheios do Espírito Santo ali. E todos eram simplesmente gentios, não eram judeus. Então eram pessoas que para Pedro ou para qualquer outro judeu seriam pessoas que não poderiam receber o Espírito Santo, não poderiam ser considerados filhos de Deus. Então a surpresa é ainda maior para Pedro, que está ali pregando o evangelho para eles, mas que a partir daquela experiência Pedro se torna ainda mais sensível ao agir do Espírito Santo na vida das pessoas. E nós precisamos também ter essa mesma sensibilidade do Espírito quanto à maneira do Senhor agir a respeito do falar em línguas. Cada pessoa, gente, tem uma maneira de ser ministrada pelo Senhor sobre falar em línguas. Mas eu posso dizer para vocês que isso realmente está à nossa disposição a partir do momento que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O Espírito Santo passa a morar dentro de mim e esse rio de vida deseja fluir do meu interior a todo tempo. Isso eu posso garantir para vocês, porque eu tenho experimentado isso na minha vida e tenho visto muitos testemunhos de pessoas que são ensinadas e por isso fluem nesse falar em línguas, nessa oração. É isso que a gente vai falar sobre esse terceiro aspecto que ele cita, a passagem de Paulo, que fala com aqueles homens sobre o Espírito Santo. Vamos ver então aqui. A imposição de mãos é o terceiro aspecto que ele cita. Já comentei que as duas outras experiências do livro de Atos, que mencionam o recebimento da plenitude do Espírito, embora sem detalhes, deram-se por este meio. A imposição de mãos encontra-se em Atos 8, 14 ao 21 e 9, 17. Olhando esses textos, vemos respectivamente os apóstolos Pedro e João orando pelos samaritanos convertidos com a pregação de Filipe, e Ananias orando com Saulo de Tarso. Em ambos os casos, a oração foi feita com imposição de mãos. A Epístola aos Hebreus relaciona a imposição de mãos como um dos rudimentos da doutrina de Cristo. Está lá em Hebreus 6:2. Sabemos que o Senhor Jesus nos mandou praticá-la, Marcos 16:18, pois ele mesmo a utilizava. Ao impormos as mãos sobre uma pessoa, estamos acionando a lei espiritual de contato e transmissão sobre ela. Desde o Antigo Testamento, este método era usado para comunicar algo. Deuteronômio 34:9. Ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Assim os filhos de Israel lhes obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E no Novo Testamento os discípulos reconheceram que não se impunham as mãos apenas para comunicar cura, mas também o Espírito Santo. Partiu Ananias e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Foi mediante este canal que Paulo encheu-se do Espírito e também aprendeu a utilizá-lo para que outros também o fossem. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam.
Atos 19, versículo 6. A Igreja do Senhor precisa reencontrar essa prática. Não podemos deixar de conduzir as pessoas ao batismo no Espírito Santo, dizer às pessoas que elas necessitam do poder do alto e da linguagem celestial, sem oferecer-lhes um meio de recebê-lo, não adianta. Os apóstolos ofereciam este apoio aos crentes de então. Atos 8, 14 ao 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Observando essa atitude dos apóstolos, percebemos que viam a imposição de mãos não apenas como uma prática, mas como um ministério. Pedro chega a chamá-la de um dom de Deus. Atos 8, versículo 18 ao 21. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: vá tua prata contigo à perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Já ouvi pessoas ensinando que Simão pecou por querer comprar o Espírito Santo, mas na verdade ele não quis comprar a pessoa do Espírito Santo, mas sim o poder que os apóstolos tinham de comunicá-lo mediante a imposição de mãos. O que o atraiu foi a beleza e a eficácia da imposição de mãos. Pedro chamou de dom e ministério, o que para alguns é mero ritual. Só que não há ritualismo nem simbolismo algum nessa prática. Antes, é uma comunicação literal de um bem espiritual. E acrescento, é uma das áreas em que o povo de Deus necessita de restauração e aprendizado. Tenho sido conduzido pelo Senhor a ministrar assim nesses últimos anos, e seja em nossa igreja local ou ministrando fora, uma coisa eu sei e tenho visto: funciona. Muitos são ajudados e encorajados por meio dessa prática. Minha orientação para aqueles que estão buscando encher-se do Espírito e transbordar em línguas é que, se houver uma ou mais pessoas que você conheça, que ande na palavra em plena comunhão com seus líderes de igreja e seja maduro no Senhor e já ora por outros para que recebam o poder do alto, procure-as e peça ajuda. Se em última instância não houver a quem recorrer, uma vez que você não deve deixar qualquer um impor as mãos sobre você, ponha-se em constante oração e espere que, assim como Deus visitou aqueles quase 120 no cenáculo, também visitará você. Mas não espere somente, espere perseverando em oração até receber. Finalizando, gostaria de dizer algo sobre a importância e eficácia da imposição de mãos, com uma frase que estou tomando emprestada de Kenneth Hagin. A imposição de mãos funciona quando mais nada parece funcionar. E isso ele disse com base no que ocorreu com Jesus em Nazaré, sua cidade de criação. As pessoas que o viram crescer descriam completamente dele e de seus milagres, a ponto de o mestre dizer que um profeta não tem honra em sua própria pátria e poder ajudar apenas algumas pessoas. Detalhe, o pouco que Cristo fez ali, o fez por um único canal. Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6. E não podiam fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida, percorria as aldeias circunvizinhas ensinando. Para muitas pessoas que têm dificuldade em receber o batismo no Espírito, tenho percebido na prática que a melhor forma de auxiliá-la é esta: orando com imposição de mãos. Portanto, os 3 meios básicos pelos quais podemos receber o falar em línguas são a oração e espera, um derramar soberano e inesperado de Deus e a imposição das mãos de uma ou mais pessoas,
cheias do Espírito. Então, ele fala aqui, cita, né, alguns testemunhos para a gente saber sobre essa última maneira, né, que ele chama aqui de imposição de mãos, ou que a Bíblia chama, né, de imposição de mãos. E essa prática, gente, ela é muito poderosa, porém, vocês percebem aqui no finalzinho que ele pede cautela quanto a essa prática da imposição de mãos. Por quê? Porque, na verdade, a imposição de mãos tem um poder tão poderoso, né? Vocês gostaram dessa redundância? Porque eu preciso me atentar de que eu realmente esteja dentro dos padrões da palavra de Deus, andando numa vida de santificação, andando numa vida de fidelidade ao Senhor, para que eu possa impor as minhas mãos sobre a cabeça de alguém. Por quê? Porque a nossa cabeça, gente, é um lugar de receber tudo que alguém está trazendo e colocando as mãos sobre nós. Então, se uma pessoa está com a sua vida totalmente desestruturada espiritualmente, se ela tem uma vida de pecado, se ela tem uma vida fora dos padrões da palavra de Deus, e ela impor as mãos sobre a minha cabeça e orar por mim, ao invés talvez dela trazer bênçãos, dela realmente trazer a unção de Deus sobre a minha vida, ela pode atrair brechas de Satanás para a minha vida. Por quê? Porque ela está pondo as mãos sobre a minha cabeça. Há um mistério espiritual sobre isso. Então nós precisamos ter cuidado, tanto em nós colocarmos as mãos sobre a cabeça das pessoas, quanto o contrário, nós deixarmos as pessoas também colocar as mãos sobre a nossa cabeça. Eu, particularmente, Elisângela, não gosto de impor as minhas mãos na cabeça de ninguém. Mas, Elisângela, você está em pecado, é por isso que você está falando isso? Não, gente, é porque eu entendo esse nível de autoridade espiritual que existe na imposição de mãos. Então, nós precisamos estar autorizados para isso. Nós precisamos estar investidos de autoridade que vem do Espírito e dos nossos líderes. Nós precisamos saber se nós podemos impor as mãos sobre a cabeça de alguém. Não é simples assim, sair colocando as mãos e pronto. Existe uma unção a ser liberada sobre a vida das pessoas. E nós podemos estar levando bênçãos, mas nós também podemos estar levando maldição. Nós podemos estar recebendo bênçãos, mas nós podemos estar recebendo maldição também. Então, muito cuidado, gente, com essa questão da imposição de mãos. Prefira orar pela pessoa sem impor as mãos. Prefira ensinar para elas sobre esses princípios da palavra e deixar que ela mesma receba do Senhor a unção e o Espírito Santo. Prefira deixar as pessoas receberem da parte do Espírito Santo da forma que elas acharem melhor. Por quê? Porque eu posso estar realmente fazendo algo que, ao invés de ajudar, eu posso estar atrapalhando espiritualmente a vida de alguém. Mas a imposição de mãos é bíblico, a imposição de mãos é poderoso, a imposição de mãos o Senhor Jesus fez, os discípulos fizeram. No Antigo Testamento nós temos também textos que falam sobre isso. Então, se você está investido de poder, se você tem autorização espiritual para isso, faça com sabedoria, faça com unção sobre a sua vida e os resultados vão aparecer com certeza, como apareceram dentro da palavra de Deus. Amém? Então nós vamos terminar aqui esse capítulo 16 agora corrigindo alguns conceitos. Então ele vai trazer algumas correções aqui de práticas para a gente então compreender essa questão final sobre como receber, né? Então nós já entendemos que existem 3 formas principais de receber o Espírito Santo, de receber o falar em línguas, e nós já entendemos que tem a ver com oração e espera, com um derramar do Espírito Santo inesperado e com a imposição de mãos. Então, você pode estar aí dentro dessas 3 possibilidades e receber isso que o Senhor tem para mim e para você sempre. Corrigindo, então, alguns conceitos. O que mais dificulta a liberação da fé daqueles que estão buscando falar em línguas é a falta do entendimento correto de alguns conceitos. É preciso remover os medos e bloqueios de uma pessoa que quer ser batizada no Espírito Santo. E uma vez que estes medos e bloqueios entraram por meio de conceitos errados, o único meio de removê-los é pela correção desses
conceitos. Medo de receber algo do diabo. Esse é um primeiro medo de bloqueio que algumas pessoas têm. Por incrível que pareça, várias pessoas apresentam este bloqueio na hora de receberem oração para uma manifestação do Espírito Santo. Pensam que sofrerão algum tipo de êxtase e ficarão espiritualmente vulneráveis à ação de espíritos malignos, pois já ouviram falar de pessoas endemoniadas que falam em línguas que não conhecem. E isso é um fato. Correção. Então aqui ele está falando sobre algumas pessoas que têm medo de receber o falar em línguas, que têm medo de ser batizadas no Espírito Santo, porque elas não têm certeza de que o que elas vão receber vem de Deus ou vem do maligno. E elas têm medo de ficarem endemoniadas porque elas já ouviram pessoas que estavam endemoniadas e que também falavam em outras línguas, em línguas diferentes, ok? Vamos ver a correção. Jesus nos deixou a garantia de que tal não sucederá. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Isso está lá em Lucas 11, do versículo 11 ao 13. Nenhum pai dá pedra em lugar de pão, ou serpente e escorpião em lugar de peixe e ovo. Se os pais terrenos que são maus não agem assim, muito menos nosso Pai Celestial. Se você pede algo, é isso que receberá, e não outra coisa pior em troca. Se você está pedindo o Espírito Santo, é o Espírito Santo que você receberá. Deus jamais lhe dará serpente ou escorpião, que são figuras de demônios, se você estiver pedindo o Espírito Santo. Foi Ele mesmo que nos garantiu isso. Você não corre o menor risco de receber algo que não queira e que não tenha pedido. Então, gente, isso é um exemplo prático, né, para nós. Se você tá ali orando, pedindo para Deus que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, que você seja cheia do Espírito Santo, como imaginar que nós vamos ser cheias de demônio? Como imaginar que o Espírito Santo, ao invés de vir sobre a nossa vida, vai mandar um demônio para nos tomar? Então é quase impossível, ou é impossível que isso aconteça, desde que você realmente esteja pedindo a coisa certa, falando da coisa certa para Deus, ok? Então esqueçam essa história de ficarem endemoniadas quando estão cheios do Espírito Santo. Medo de histeria. Muitos pregadores declaram que aqueles que já descreram ou criticaram alguma manifestação do Espírito, quando estavam em ignorância, pagaram com isso com manifestações mais fortes ainda do que aquelas que criticaram. Serão humilhados e sabe-se mais o que pode acontecer. Isso produz o medo de terem uma crise de histeria e darem escândalo e faz com que se fechem. Então, esse é outro medo, né? Outro erro que muitas vezes nós ouvimos, sim, principalmente no meio pentecostal. Deus vai te pegar, meu irmão. Deus vai te pegar. Você vai ver a hora que Deus te pegar. Você vai passar vergonha. Você está tentando segurar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai te pegar. Gente, isso é um dos as piores frases que um cristão pode falar para alguém que está desejoso do Espírito Santo. Por quê? Porque a pessoa vai reprimir, a pessoa vai se fechar, porque ela não vai querer passar por vergonha, ela não vai querer passar por um momento de vexame diante das pessoas, ela vai achar que o Espírito Santo vai tomar a vida dela e simplesmente ela vai ser algo totalmente de vexame, de vergonha mesmo naquele momento. Então as pessoas tendem a se fechar e não permitir que a oração em línguas aconteça, porque elas acham que elas vão passar por vergonha ou por qualquer tipo de histeria, ok? Correção. Isso não é possível. O Espírito de Deus é um cavalheiro, não violenta e nem força ninguém a nada. Quando falamos em línguas, falamos por inspiração do Espírito Santo em nosso próprio espírito. Por isso Paulo disse: se eu orar em línguas, meu espírito ora de fato.
Será o seu espírito orando, e a palavra de Deus diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. 1 Coríntios 14, 32. Você não sairá dando um show de histeria só porque o espírito veio sobre você, pois seu espírito lhe é sujeito e não fará nada fora do seu controle. Pelo contrário, às vezes estamos tanto no controle que o Espírito Santo é que não consegue fazer nada por nós. Alguém falou com muita propriedade que muita gente que dá show em nome de estar sendo cheio do Espírito Santo está dando curto-circuito no poder de Deus. Então, há um leve engano, né? Ou um grande engano nessa prática. Essas pessoas que trazem escândalo, histeria no meio evangélico aí, muitas vezes elas nem estão cheias do Espírito Santo. Elas estão dando showzinho mesmo, querendo chamar atenção, querendo fazer escândalo para chamar atenção, ou como super espirituais, ou simplesmente estão endemoniadas mesmo e acham que estão cheias do Espírito Santo. Vamos continuar aqui? O Espírito Santo vai falar pela minha boca. Essa é uma questão na qual a maioria encalha. Alguns já ouviram testemunhos tão espetaculares da experiência de outros que acham que o falar em línguas é algo tão místico que quase dá para ir e voltar do céu umas 10 vezes. Imaginam-se quase uns fantoches cuja boca o Espírito Santo mexe e fala com a voz dele. Então é outra coisa que muitas pessoas acabam não recebendo, não desejando, porque acham que vão virar fantoches, que vão perder o controle da sua vida, que vão perder o controle da sua boca, que vão perder o controle do corpo, né? Isso não é uma verdade. Isso é mais um engano, mais uma meninice no meio cristão, no meio evangélico. Isso não vai acontecer, gente. Posso garantir para vocês que tudo isso é invenção. É gente que gosta de se mostrar, gente que gosta de dar escândalo no meio evangélico, e isso faz com que muitas pessoas deixem de receber e praticar a oração em línguas porque acham que é aquilo que vai acontecer com elas. Correção: quem fala somos nós. O Espírito apenas concede a fala. O que falar, a inspiração do que dizer. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. O sujeito oculto da frase é eles. Eles ficaram cheios do Espírito e eles falaram. Mas quem concedia que falassem era o Espírito de Deus. Se você não abrir a sua boca e falar, não será o Senhor que fará isso por você. Veja bem, sua mente se enche de dúvidas, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, e essas lhe parecem loucura. 1 Coríntios 2,14. Mas quando começar a falar em línguas, vai descobrir que a dúvida não foge automaticamente, porque agora, quando você ora em línguas, sua mente está infrutífera e você não se habitua rapidamente a falar uma coisa pensando em outra. O que lhe parece ser um problema antes de receber as línguas só o é porque você mistificou demais a experiência. Costumo dizer, quando oro para que as pessoas sejam cheias do Espírito, que é fácil ser batizado no Espírito Santo. É fácil falar em línguas, basta entregar-se em fé e deixar o que brotar de dentro de si sair pelos lábios. Temos que confiar que o Pai nos dá o Espírito Santo. Sei de pessoas que passaram a falar em línguas lendo instruções simples como essas que liberaram sua fé. Então, essa questão aqui que ele está falando do Espírito Santo vai falar na minha boca, né? Algumas se travam porque acham que vão ser fantoches. Outras também deixam de falar porque acham que nem sabem o que vão falar. Quando na verdade é uma parceria, gente. A gente já falou um pouco sobre isso durante as aulas. E é uma parceria. É o Espírito Santo falando através do meu espírito. É o Espírito Santo me dando a linguagem para o meu espírito orar. É o Espírito Santo dentro de mim querendo fluir da minha vida. Mas eu preciso abrir a minha boca e eu preciso pôr som nas palavras que o Espírito Santo me dá. A minha mente não participa dessas palavras. Por isso que eu não sei o que eu estou orando. Por isso que eu não consigo compreender o que eu estou orando. Porque é uma linguagem sobrenatural. É uma linguagem que o Espírito Santo está te dando para orar.
Ele é quem está orando através da sua vida, mas precisa da participação das duas partes. O Espírito Santo não vai mexer a minha boca sozinha, o Espírito Santo não vai pôr fôlego, né, na minha boca, voz, para que eu fale, mas ao mesmo tempo sozinha, sem o Espírito Santo, eu também não posso falar em línguas sem que essa inspiração venha do Espírito Santo. Então nós precisamos das duas partes, ok? Eu preciso do Espírito Santo me inspirando, mas eu preciso da minha língua, da minha fala participando ativamente nessa oração. Ter que ser santo antes de ser cheio do Espírito. Isso eu até comentei em algumas aulas já, e aqui ele corrige isso para nós novamente. Muitas pessoas acham que não poderão ser cheias do Espírito Santo enquanto não forem perfeitas. Deixam que Satanás fique condenando-as pelos seus erros e dizem que Deus não tocará em gente como elas. Então esse praticamente talvez seja o maior erro, o maior engano que Satanás consegue fazer no meio cristão, no meio evangélico, no meio das pessoas que conhecem a Jesus, é de que elas precisam ser perfeitas, santas, para que depois elas recebam o Espírito Santo. Elas acham que por elas ainda pecarem, por elas ainda terem algumas práticas, por elas ainda cometerem erros que não estão segundo a palavra de Deus, elas não podem falar em outras línguas. Quando na verdade, gente, eu já falei isso aqui, é justamente o contrário. O Espírito Santo foi nos dado, quando nós nos convertemos, ele vem morar dentro de nós para nos capacitar a não pecar mais. Se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, habitando dentro de você, você não vai conseguir deixar de pecar. Posso te garantir isso porque a palavra de Deus diz isso. No Antigo Testamento, os israelitas, o povo de Deus, não conseguia deixar de pecar porque eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Eu tenho uma aula só que eu falo sobre lei e graça e que vai falar exatamente sobre isso. Meu irmão, creia que se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo veio habitar dentro de você agora. Ele está aí morando dentro de você e ele está querendo te ajudar a não pecar mais. É justamente através da oração em línguas que eu e você conseguimos então corrigir as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e assim conseguimos deixar de pecar, deixar de nos entregar ao pecado, à carnalidade e passamos a ser mais santos a cada dia para o Senhor, para viver em eternidade com Deus, para ter comunhão com o Espírito Santo ainda mais, para ouvir melhor Deus falar conosco. É por isso que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. É por isso que nós recebemos essa oração sobrenatural no Espírito através da oração em línguas. Então, quanto mais eu e você orarmos em outras línguas, quanto mais nós deixarmos esse rio fluir através da nossa vida, mais nós seremos edificados em Deus e nós então seremos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Então, permita que essa correção aconteça na sua mente, no seu coração, para que você entenda que essa prática é justamente para os pecadores. Correção. O pecado foi, é e sempre será uma barreira de separação entre nós e Deus. Isaías 59:2. Nenhum leitor da Bíblia discorda que o pecado nos impede de receber qualquer coisa do Senhor. Portanto, a única forma de nos apresentarmos diante dele é com o arrependimento e pelo sangue de Jesus. Mas isso não quer dizer que eu tenha que ser perfeito para receber o que ele tem. Pelo contrário, somente por intermédio dos meios que Deus me oferece, entre eles a edificação pessoal do falar em línguas, é que poderei ser aperfeiçoado. Na casa de Cornélio, pessoas que estavam se convertendo naquele exato momento, que não tiveram tempo algum para se aperfeiçoar, falaram em línguas. É lógico que se alguém passa boa parte do seu tempo
buscando essa manifestação de Deus em oração, sentirá outras partes de sua vida sendo tocadas, porque é isso que a oração sempre faz, nos transforma, mas não quer dizer que o requisito para receber é mudar antes. Vá ao Senhor como está. Se há pecado em sua vida, arrependa-se e deixe-os. Se há imperfeições e em quem não há, vá com elas ao Senhor, pois isso não o impedirá de receber o que ele lhe prometeu. Não temos que ser perfeitos para receber o Espírito. É justamente o contrário. Somente recebendo o Espírito Santo poderemos ser aperfeiçoados. Exatamente o que eu falei até aqui para vocês, ok? Finalizando. Gente, fechando com chave de ouro aqui nosso livro sobre falar em línguas. Agora mesmo você pode agir por fé e mesmo sozinho receber o toque divino e o enchimento do Espírito Santo com o transbordar em línguas. Não procure o que falar em sua cabeça, pois essa linguagem está em seu íntimo, lá no seu interior. Jesus disse: do seu ventre fluirão rios de água viva. João 7,38. O Espírito Santo põe essa linguagem dentro de você. Se puder percebê-la, fale em voz alta o que fluir do seu íntimo e não pare tão cedo. Você perceberá depois que pode acionar essa linguagem a hora que quiser. Mas se nada realmente acontecer, lembre-se dos diferentes canais que Deus usa e encontre alguém cheio do Espírito e qualificado para orar por você com imposição de mãos e depois não deixe de usar o que receber. Então, nesse momento, eu quero te convidar, você que esperou até o último momento desse livro, desse estudo, para então entender e compreender sobre falar em línguas, comece nesse fluir, nessa prática espiritual. Comece a perceber que o Espírito Santo está dentro de você e que ele deseja fluir com esse rio de Deus, fluindo através do falar em línguas, fazendo com que a sua vida seja edificada cada dia mais, que essa prática possa ser uma disciplina espiritual de muita constância na sua vida, que seja algo de muita prática na sua vida. Quando eu falo muita, gente, eu estou falando horas. Deixe o Espírito Santo orar por você todo o tempo possível do seu dia. Permita que o Espírito Santo flua de dentro de você o maior tempo possível do seu dia. E assim você vai começar a perceber as transformações de dentro para fora. O fruto do Espírito vai se manifestar na sua vida sem que você ao menos faça força. Por quê? Porque Deus vai agir através dessa edificação espiritual. O próprio Espírito Santo está aí te capacitando a ser transformado, a ser edificado, a ser amadurecido no Senhor. Permita-se ser cheio do Espírito Santo e comece agora a falar em outras línguas, deixando que o Espírito Santo flua de dentro de você. Eu quero orar nesse momento pela tua vida, mesmo você aí na sua tela do celular, na sua tela do computador, na sua tela do iPad, na sua tela do notebook, na sua tela da televisão, aonde você estiver assistindo esse vídeo, que você ainda não está fluindo no falar em línguas, que você possa começar a fluir nisso através desse ensino e através da minha oração nesse momento. Receba aquilo que o Espírito Santo tem para você. Receba gratuitamente a graça que já foi liberada para mim e para você através do Espírito Santo. Eu quero orar por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento junto comigo, que você colocasse as suas mãos no seu coração ou na sua cabeça mesmo, dizendo: nós vamos orar, e você receba aí do outro lado aquilo que o Senhor ministrar no teu coração e comece a orar em outras línguas agora, nesse exato momento. Não precisa esperar mais. Você pode orar aí, se você estiver no seu carro, se você estiver na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, aonde quer que você esteja, no seu trabalho. Se você pode, comece a orar em outras línguas junto comigo depois dessa oração. Senhor, nesse momento, Pai, eu
eu te peço que esse ensino, que essas aulas que eu gravei, Senhor, baseadas nesse livro do pastor Luciano Subirá, seja, Senhor, um canal de conhecimento, seja um canal, Senhor, de entendimento do que o falar em línguas é para a nossa vida espiritual. Jesus, lá atrás, em 2002, 2003, eu fui ministrada por essa palavra, por esse entendimento, Pai, e a partir daquele momento eu fui sendo edificada, eu fui sendo transformada pelo seu Espírito, e nós estamos nessa jornada até hoje, Jesus. Nós queremos até a volta do Senhor, que a nossa vida seja transformada diariamente, Jesus. Então eu te peço, Senhor, vem com o teu poder sobre a vida dos meus irmãos nesse momento, dessa pessoa que está nesse momento, Pai, orando comigo, recebendo essa oração, que o teu Espírito Santo possa ir de encontro agora, Senhor, essa vida, do outro lado desse aparelho, Pai, e que ela possa ser cheia do teu Espírito, que ela possa começar nesse momento a fluir naquilo que o Senhor tem para ela, Pai, que ela possa nesse momento ser totalmente liberta, Pai, de qualquer incredulidade, de qualquer dúvida, de qualquer bloqueio, Pai, que Satanás tenha colocado na mente e no coração, que todo engano, que toda dúvida, Senhor, que todo ensino errado que tenha sido liberado para essa vida, Pai, que ela possa ser nesse momento liberta e que ela possa ser liberada para fluir nos dons espirituais e mais precisamente no falar em línguas, Pai, que ela receba aquilo que o Senhor deu para nós gratuitamente e ela possa então fluir no Espírito Santo nesse momento. Pai, toca as vidas onde quer que elas estejam, e que as pessoas possam receber essa unção e esse poder diário, Senhor, sobre a vida delas, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Que esse ensino, que essas aulas sejam uma ferramenta poderosa, que o teu Espírito Santo possa agir, Pai, na vida dos meus irmãos, assim como tem agido na minha vida durante todos esses anos. E eu creio que o Senhor vai continuar movendo na minha vida e na vida dessas pessoas que estão aprendendo sobre o falar em línguas. Muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, libera uma unção específica nesse momento de ensino, que o Espírito Santo possa, sim, Senhor, ministrar aos corações que estão recebendo esse ensino em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a começar a orar em outras línguas. Que você libere o Espírito Santo para orar através da sua vida. Que você possa liberar essa unção poderosa sobre a tua vida em nome de Jesus. Sure bandarama shore mandaraba siriandere bandaraba. Chorandalama sore bashere mandaralaba sere bashe. Riedere le mandoro korobo shoro noro mondore bashere bandara. Rielama sudere shere mandarama siri bandaralaba shore bandaraba. Yora maso dere bashere mandarala sudoro shere mandara. Riele mandara sudere bashere mandarala badera bashe. Rika landara sure shere bandarala masure bashere ba. Riele mandoro soro boshere bandarala basure bashere ba.